Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Queridos irmãos, povo de Deus, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos nesta manhã de domingo, nesse culto online diferente, quando nos reunimos em nossos lares, nesse culto doméstico também, nesse domingo diferente na nossa agenda. Se Deus permitiu, estamos no dia 11 de fevereiro e por causa desse feriadão todo do carnaval, que faz um movimento muito grande em nossa igreja, em nosso bairro, melhor dizendo, nós optamos sempre por estarmos em nossos lares. Talvez alguns de vocês foram para retiros, como muitas igrejas. Tentaremos fazer isso ano que vem. E vai viajar, vai descansar, de repente você não tirou férias em janeiro, vai ficar em casa. E a maioria dos membros de nossa igreja não moram em Cascadura, moram em outros bairros, e a parte de mobilidade pública fica muito prejudicada, muito reduzida. Você pode adorar o Senhor com o nosso ministério de louvor, cantando Se Não For Para Te Adorar. Irmãos, o Senhor nos criou para adorá-lo, para servi-lo, para expressar a alegria dele, a alegria que ele nos traz, que ele nos dá. E eu espero que esse momento juntos possamos celebrar sempre a nossa fé, como eu estimulo você todos os domingos, a cada semana, independente das circunstâncias. Adore ao Senhor, celebre ao Senhor. Nesse momento convido a Rose, ela vai fazer uma leitura bíblica e que nos faz refletir a importância de adoração. Seja bem-vinda, Rose. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia e na tua justiça se exaltará. Vocês puderam ler o texto, mas eu queria só pontuar um texto, uma parte que diz: Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, ou as vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. O povo de Israel era um povo alegre, tinha muitas festas, e você vê na Bíblia. A igreja é o povo de Deus na terra, desde o momento em que Deus se encarnou, e é um povo alegre, é um povo festivo. A nossa alegria vem do Senhor, e todos os sons que nós possamos produzir, toda a parte teatral, toda a parte de mobilidade, todas as nossas ações, como nesse momento em culto, em adoração, precisamos produzir o som de alegria. Bem-aventurado o povo que conhece o som de alegria. Quando nós pensamos que nesse período de festas no carnaval, as pessoas fazem tantos barulhos, sons aparentemente de alegria, mas é uma alegria humana, efêmera, passageira, carnal, que precisa de alguns acessórios, de subterfúgios. Pessoas que buscam encontrar algo nesses dias diferente do ano todo, ou energia para viver o ano. E como eu sempre pontuo para vocês, o carnaval para mim é uma religião. Então você vai ver os blocos pelas ruas que parecem procissões, tem os seus ídolos, tem lá o ministério de louvor, o sambódromo é o grande templo, ali tem toda uma liturgia que funciona para aqueles que estão ali adorando suas divindades, as quais nós respeitamos e entendemos que o Evangelho ele é revelação de Deus. E quando a pessoa conhece a verdade, ela entende que esta alegria não faz parte da alegria dos filhos de Deus. E quando nós pensamos nisso, aqui diz: aquele que anda, ó Senhor, na tua presença. Andar na presença do Senhor
é andar em verdade, na verdade. Andar na presença do Senhor é viver desfrutando de tudo que Deus fez para nós. Que esse tempo juntos possamos celebrar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor cantando Santo é o Senhor. Momento de dedicação de vida e bens. Enquanto cantamos, vai aparecer na sua tela o Pix da igreja. Se você, meu irmão, membro de nossa igreja, minha irmã, se ainda não entregou o dízimo do Senhor, faça isso agora. Se você que é nosso amigo, acompanha a igreja pelas redes sociais e quiser participar de todos os projetos, você pode fazer com toda alegria. Graças ao Senhor, nossa igreja tem cumprido a sua missão, mas janeiro e fevereiro são meses um pouco mais apertados orçamentariamente, então precisamos manter o compromisso com o sustento financeiro da igreja, dos ministérios. Agora em fevereiro vamos nos unir em reunião, conselho de líderes, para fazer o orçamento 2024-2025 diante dos desafios que nós temos diante do Senhor. Lembrando que nós estamos em reformas ainda, está ficando linda a nossa igreja, várias salas sendo pintadas, e assim a gente vai com alegria, com coragem também, com muita ousadia, olhando uma visão do futuro para a nossa igreja, rumo ao centenário, cumprindo a nossa missão. Louve ao Senhor e daqui a pouquinho eu volto. Santo, 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 Santo.
exalte ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, povo de Deus, louvar ao Senhor é um privilégio que a gente tem. Até porque só louva Ele a quem Ele chamou para viver esse louvor, a adoração. Então, que a cada dia eu e você, dentro das nossas casas, na nossa rotina de trabalho, dentro do carro, no trem, diante do momento que a agenda permitir, possamos louvar. Mas de que forma? Só cantando, ouvindo o louvor? Não, vivendo a adoração e o louvor. No dia de hoje, gostaria de pensar com vocês uma breve reflexão que fala sobre testemunha. Vocês estão acompanhando aí o processo que está acontecendo lá na Espanha contra esse jogador de futebol famoso chamado Daniel. Ele então no final de 2022, se eu não me engano, estava numa boate, não sei por que um homem casado, pai de filho, se eu não me engano, estava lá fazendo isso, e em determinado momento de encontrar mulheres, ele teve uma relação que, segundo a justiça diz, foi de violentar uma jovem de 23 anos, entrou no banheiro, e ele está lá no processo, e nessa semana que passou o julgamento foi feito, e estavam lá as testemunhas do lado dele, as testemunhas do lado dela, as câmeras, a lei e tantas outras coisas, para tentar provar se ele está falando a verdade ou se ela que está falando a verdade. Quando nós pensamos em testemunhas, ou do sentido da palavra testemunha, é aquele que vê alguma coisa, aquele que ouve alguma coisa. É aquele que será uma pessoa que vai auxiliar na busca da verdade. Em que sentido? Pensando no aspecto teológico, filosófico também, a verdade, no mínimo, ela tem 3 lados, considerando 2 pessoas que estão no litígio. Tem a verdade da pessoa A, tem a verdade da pessoa B e tem a verdade. Quando nós temos uma testemunha, ela vem como um instrumento para dizer que estava no local e viu alguma coisa. Mas se for ampliando a situação, se envolver mais pessoas, as verdades aumentam. E vale ressaltar que muitas vezes várias testemunhas veem as coisas de forma diferente. Independente disso, o Evangelho nos chama a sermos testemunhas. Jesus falou isso aos seus discípulos lá em Atos 1, capítulo 8, e ser-me-eis minhas testemunhas, quando descer sobre vós, receberes o poder do Espírito Santo. E aí ele fala de Samaria, ele fala de Jerusalém, ele fala da Judéia, ele fala dos confins da terra. Então, a palavra testemunha também, que vem de martiria, que vem de martírio, também significa aquele que sofre por alguma coisa. E quando nós olhamos no decorrer da história da igreja, quantos irmãos nossos, quantos antepassados nossos sofreram por serem testemunhas de Jesus. Talvez você já precisou ir numa audiência para ser testemunha num processo. Talvez você foi testemunha de um acidente. Talvez você foi testemunha dentro de uma situação familiar. E você teve a oportunidade de falar a verdade, aquilo que você viu. Então, quando nós pensamos nos apóstolos, eles foram testemunhas, e os evangelhos que nós temos foram escritos por pessoas que viram, testemunhas oculares, conheceram Jesus, que era uma das prerrogativas para você ser apóstolo, andar com Jesus, ter sido ensinado por Jesus. E aí nós temos tudo isso ao nosso lado, à nossa mão, que é a Sagrada Letra. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver os profetas, os sacerdotes, os reis, homens, mulheres de Deus, que foram testemunhas da manifestação do poder de Deus. Aleluia por isso. Quando nós pensamos nesse tema de Deus, que é a testemunha de todas as coisas, eu queria que você viesse comigo num capítulo da Palavra do Senhor. Eu estou nessa leitura da Bíblia desse ano, então eu vou compartilhando. Meus sermões serão a partir dessa agenda. Na quarta-feira passada, se você participou do culto, assistiu, eu falei sobre Samuel, falei sobre etarismo, quando a gente vai envelhecendo, e o texto falava lá que Samuel já estava velho, não estava conseguindo mais liderar o povo, os filhos deles eram corruptos e eles queriam um rei, eles queriam uma liderança sobre isso.
E isso vai acontecer, e vem Saul é ungido rei, e da melhor forma possível, Samuel sempre procurou fazer o melhor. Se você quiser parar o vídeo, dá uma leitura no capítulo 12, para você se contextualizar, se ambientar, e aí a proporção que eu falar, ou abra a sua Bíblia aí, né, e vai lendo comigo, eu não vou ler o texto todo. Irmãos, nesse capítulo 12, um pouquinho antes, Saul vai ser ungido rei. É apresentado ao povo, Deus fala que seria ele, o povo recebe, porém sempre tem os filhos de Belial, que o texto diz, que diziam assim, esse daí vai governar a gente, vai liderar a gente. E o texto diz que Saul não dava ouvido, se fazia de surdo. Irmãos, precisamos nos fazer de surdo, talvez seja um grande exercício da nossa vida, buscando sabedoria, não ficar ouvindo os filhos de Belial, que gostam sempre de criticar, de medir, de fazer o mal daqueles que estão fazendo o bem. Samuel, então, no capítulo 12, depois de ter ungido Saul no capítulo 11, e Saul já tinha ido para uma batalha, chegou o momento de consolidar isso, porque ele só foi aclamado rei diante da primeira vitória, porque eles queriam um rei para ir na frente do exército. Como é que acontece isso? Aí, se você quiser, vai lá no capítulo 11. Vai aparecer um camarada chamado Naás. Naás era o líder, o rei de um povo amonita. Então, só para trazer à memória, os amonitas e os moabitas eram dois povos que vieram daquela relação incestuosa das duas filhas com o pai delas, que era Ló. Elas vão embebedá-lo e nascem duas crianças que vão gerar esses povos que sempre deram problema. Lembrando que foi daquela fuga de Ló, de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu. Esse Naás chegou então para uma parte das tribos de Israel e disse assim, olha, nós estamos aqui, vocês serão nossos servos, mas para a gente não matar vocês vão pegar todos os homens e vão furar o olho direito. E aí vocês serão nossos servos. Eles então reunidos, falaram assim, nos dê 7 dias para nós vermos e avaliarmos essa proposta e vamos ver o que o Senhor vai fazer, se Deus vai levantar alguém para nos socorrer. Irmãos, uma curiosidade, por que Naás queria então furar os olhos de todos os homens? Era para que eles não fossem para o exército. Então eles furavam o olho direito e a maioria das pessoas eram destras, como até hoje. Os canhotos são menores. Naquela época, por isso que os textos bíblicos falam a destra de Deus, a direita de Deus. Se eles então furassem o olho direito, eles manuseavam a espada com o braço direito. O escudo ficava no esquerdo, só que tampava o olho esquerdo. Então eles não teriam o olho direito para ver e lutar. Imagina aí, fecha seu olho, aí você tem o esquerdo aqui, né? Imagina que esse papel é o escudo, e eu estou me protegendo aqui, isso aqui eu não vejo nada. Você acabava com a vida de um homem e não teria exército, por uma rebelião. Detalhezinho maldoso desse Naás. As estratégias de guerra são terríveis. A proposta era essa. Aí, né, ficaram sabendo, o povo começou a chorar, Saul já tinha sido ungido rei. O texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele se irou. A ira de Deus estava em Saul, organizou o povo, foi lá e Deus deu a vitória. Então esse era mais o contexto. Foi então colocado o rei, como eu falei. Chegou o momento então de que Samuel mesmo diz, olha, eu já estou velho, meus cabelos estão, as minhas cães, né, estão brancas e os meus filhos estão com vocês. Vocês pediram um rei e o rei está aí. Então ele faz 5 perguntas, irmãos. Ele diz assim, de quem tomei boi? De quem tomei jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? De quem aceitei suborno? Vocês me conhecem desde a minha juventude até agora. Porque ele então estava saindo de cena e Saul, o rei, ia liderar. Então ele queria fazer uma prestação de contas diante do povo, e eles responderam, não, você não fez nada, não existe nada que você nos deva.
E ele diz assim: mas se eu tiver, eu restituirei agora. E aí, queridos, quando chega no versículo 5, ele diz assim: Deus é testemunha. Estava Samuel, estava rei Saul e os anciãos, os líderes do povo de Israel, e ele disse: Deus é testemunha. Aleluia por isso. Ela é minha testemunha e sua testemunha. Deus está presente em todos os lugares. Sabe quando eu e você temos uma motivação equivocada, quando eu e você pecamos, mas Deus sabe quando eu e você vivemos na verdade. E é Ele o galardoador, é Ele aquele que está sempre buscando o melhor para nós. Olha que coisa boa, um homem de Deus, ungido do Senhor, que era Samuel, que foi consagrado pela sua mãe Ana. Ele nasceu, foi criado no templo, foi preparado para liderar. E a trajetória dele, queridos, foi uma maravilhosa. Se Samuel pode, eu e você também. Porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o texto vai dizer, se você quiser ler 1 Samuel, não teve uma palavra de Samuel que caiu por terra, que Deus não honrou, que Deus não falou com ele. Mas nesse momento, quando ele está falando com o povo, ele diz assim: porém, se esqueceram do Senhor. Ele vem falando de tudo que Deus faz. É importante, irmãos, repetir. Às vezes você pode até falar assim: pastor Marcos repete algumas coisas, mas é um método pedagógico. E quando você vai para a palavra do Senhor, existia uma repetição, irmãos, porque mudava gerações, as pessoas esqueciam de Deus. E o que o povo fazia? Idolatria, avareza, impiedade. Tinha inveja uns dos outros, inveja de outros povos. Queremos um rei porque todo mundo tem. E aí, com isso, eles trilhavam caminhos da corrupção. Em determinado momento ali, ele vai falar o seguinte: Naás estava para destruir vocês, e vocês diziam assim: não, queremos um rei, enquanto o Senhor era o vosso rei. Por isso que Jesus, quando encarnou, e nas profecias de Cristo, ele é o rei dos reis. Jesus é o nosso rei, é o seu rei, é o meu rei. Nós vivemos num reino, queridos. Nós não vivemos em democracia nenhuma. No reino de Deus só tem um que manda, é Cristo Jesus. Nós obedecemos, somos servos, súditos, discípulos do Mestre. Mas tem tanta gente dentro da igreja que gosta de ser reizinho, príncipezinho, rainhazinha, acha que é melhor do que os outros e se enrola e se prejudica. O Senhor não era o rei deles. E olha que ele vai dizer assim: olha, e quando vocês estavam em situação difícil, mas se arrependiam, ele vai citar só 3 aqui, ó: Gideão, Baraque e Jefté, que lá no livro de Juízes lideraram o povo. Gideão liderou 300 homens para derrubar 120 mil. Jefté a mesma coisa, Baraque, junto com Débora. Queridos, quando nós pensamos nisso, precisamos no dia de hoje refletir de que Deus está sendo testemunho na minha vida e na sua. E hoje é um dia de confissão de pecados, como sempre temos que fazer. Quando nós pensamos que as boas obras são as nossas testemunhas, elas mostram aquilo que somos, os frutos, irmãos, na estação certa. Pastor Jeremias pregou no domingo passado, você estava lá presente, ouviu o vídeo, ele falou no Salmo 1, que aquele bem-aventurado homem, bem-aventurada a mulher que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa. Samuel, no decorrer da sua vida, amadurecendo diante de Deus, amadurecendo como homem, com as suas cães brancas, ele nunca deixou de fazer a vontade de Deus e obedecer ao Senhor. Naquele momento, então, para eles entenderem que o negócio ali era sério, precisava de outras testemunhas. Eu vou usar essa expressão, Eles precisavam de alguma coisa que selasse, que fosse ali, estamos aqui num acordo, Deus é testemunha. O texto diz assim: eu vou orar ao Senhor por trovões e chuvas, e elas serão testemunhas. Eu estou usando a expressão. E quando ele ora, ele diz assim: estamos na cega do trigo. Cega significa colheita. Por que ele diz isso? Porque era um tempo de seca, não tinha chuvas. Se não tinha chuvas, ninguém poderia dizer que foi uma coincidência. O texto vai dizer que ele vai orar, e lá no alto do monte,
houve trovões e veio chuva naquele dia e o povo teve temor. Como é que você está vivendo a sua vida? Em temor diante do Senhor, em reverência ao nosso Deus? Reverência é algo muito sério. O povo se arrepende sempre. Quando vem o sufoco, talvez seja você. Quando as coisas estão boas, tu dá uma sumidinha, não quer saber de igreja, né? Vai lá. Isso acontece com muitos crentes que não são crentes. Aí quando o bicho aperta, vai buscar Deus. Senhor, pastor, ora por mim. Pastor, não sei o que lá. Aí vai lá na igreja, faz campanha, quem é do mundo pentecostal, sobe monte, desce monte, pega rosa ungida, pega óleo ungido, paga... essa que eu critico a balde, porque nada disso resolve problema nenhum, porque a Bíblia diz que o Senhor está conosco, ou o Senhor está conosco com aqueles que são do Senhor. Então, e eles dizem assim, além de outros pecados, mais um pecado nós assumimos, que é ter um rei entre nós. Por quê? Teria que obedecer o rei. E outra coisa, querido, no versículo 20 diz assim, servi ao Senhor de todo o coração. Se vocês não desobedecerem ao Senhor, vocês serão abençoados. E ele diz o seguinte, vocês e o rei. O rei era o ungidão do Senhor, mas não estava livre da disciplina. E a gente sabe que lá no povo de Israel passaram 20 reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, e passaram 20 reis que fizeram o que era mal. Vai lá, lê lá, você gosta, Juízes, Samuel, primeiro rei, segundo reis, se você é um estudante da Bíblia e bom aluno do EBD. Então, queridos, quando nós pensamos nisso, é necessário entender que na vida de Samuel, que foi uma testemunha de Deus, Deus o usou para mostrar o seu poder, como nos usa como igreja. Eu e você precisamos testemunhar desse amor, da graça do Senhor, da compaixão. No versículo 23 ele vai dizer assim, Samuel diante do povo, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Aí tem duas coisas que ele pontua, deixar de orar pelo povo. Isso se chama intercessão. Samuel sabia que dentro da missão dele, da unção dele como profeta e sacerdote que era, ele precisava continuar intercedendo pelo povo, mesmo que ele não concordasse com a presença do rei, mesmo que ele não concordasse com as posturas daquela liderança. Ele tinha um compromisso por causa de quem? De Deus. Eu e você somos intercessores. Você ora pela tua igreja, você ora pela tua família, você ora pela nossa cidade, você ora pelo nosso país, você ora pelos missionários, pelas autoridades. Nós precisamos interceder independente de coisas. Ou você vai dizer assim, que esse povo que está aí no carnaval, que vai tudo para o inferno, que não sei o quê. Negativo, nós oramos pelas pessoas. E outra coisa, tem um impacto de carnaval nesses dias. Irmãos nossos que têm o dom de evangelista, eu já participei muito disso, nossa igreja já sediou aí como base, ano que vem nós vamos sediar 2025, o trabalho de evangelização na nossa Zona Norte aí. Então nós oramos, nós intercedemos, e ele vai dizer o seguinte, eu não vou deixar de ensinar o caminho bom e direito. Ele como sacerdote, ele era mestre, ele era professor, isso significa, irmãos, instrução, instruir, ensinar. Você está instruindo na palavra do Senhor, você tem instruído seus filhos, se você os tem contigo ainda. Você tem ensinado outras pessoas, você tem aproveitado a oportunidade de fazer isso. Hoje é o momento de tomar decisões. E ele diz o seguinte, temei ao Senhor, servi-lo fielmente, porque grandes coisas ele tem feito por vocês. Se vocês pecarem, vocês irão perecer, se vocês praticarem o mal. Meus irmãos, nós que somos de Jesus não praticamos o mal. Nós que somos de Jesus não queremos destruir as pessoas. Nós que somos de Jesus não somos falsas testemunhas. A gente não mente, a gente não forja documentos, a gente não falsifica assinatura, a gente não vai nos lugares falar mal dos outros. Não fale mal da sua casa, eu sempre digo, não fale mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe, da empresa que você trabalha. Não fale mal de sua igreja, não fale mal do seu pastor, não fale mal de ninguém, porque isso traz maldição. Eu convivi com uma pessoa, um povo lá de Nova Iguaçu, por mais de 30 anos, e no decorrer da carreira profissional daquela pessoa, ela falou mal de todos os seus empregadores, de todos os seus chefes, de todos os seus patrões, só ela que era boa.
E aí, com isso, vai trazendo coisas não muito boas para a sua história. Precisamos, a exemplo de Samuel, ser uma testemunha fiel daquilo que Deus faz. E não esqueça que o próprio Deus é a nossa testemunha. O que você está vendo, ou o que você está testemunhando de errado e não fala nada, você é omisso. Quando nós entendemos que Deus nos colocou, que os olhos, meus olhos e os teus olhos são os olhos de Cristo, ouvidos de Cristo, os pés, continuamos, somos chamados ao privilégio, vocês vão ser minha testemunha. Nós não fomos chamados, irmãos, para representar partido político. Tem tanto crente que vai para a rede social falar de ideologia A, B ou C e não prega o evangelho. Você não foi chamado para representar o seu time. Você não foi chamado para representar um político ou alguma coisa. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. E o que eu e você testemunhamos? Eu estou cansado de dizer aquilo que Ele fez na sua vida. Jesus é meu Senhor, meu Salvador, mudou a minha história 2 vezes. Ele mudou a minha história quando Ele veio até mim, ainda menino, e me salvou e me deu esperança. E quando Ele veio até mim na juventude e me deu a vocação do pastorado. 27 anos eu completo agora em fevereiro. A lida pastoral, buscando a presença do Senhor, pregando o Evangelho, tentando salvar tantas pessoas. Você tem sido essa testemunha, você tem aproveitado as oportunidades para falar de Jesus? Eu espero que sim. Que nesse domingo, ou nesse dia que você está vendo, participando desse culto doméstico, essa palavra possa ter desafiado você, exortado o seu coração. E não tente enganar Deus, que nunca vai dar. E nunca tente enganar as pessoas de forma fraudulenta. Nós precisamos, assim como Samuel, não agirmos defraudando, não oprimir as pessoas e não aceitar suborno. Quantas vezes pessoas já tentaram me subornar, até dentro da igreja, até dentro da pipa de cascadura, por causa de poderes, de interesses. Meus irmãos, querido povo de Deus, nós temos um Senhor que cuida de nós em todo o tempo. Amém? Que você possa, a exemplo de Samuel, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, seguir com fidelidade diante de Deus, honrando o nome do Senhor. Amém? Aleluia por isso. Antes de terminarmos, uma palavra, lembrando você que no próximo domingo, dia 18, a gente retoma a EBD às 9 horas da manhã. Temos a de adultos, temos lá das crianças, temos dos nossos adolescentes. Algumas salas estão sendo já preparadas, arrumadas. Até lá vai estar tudo prontinho e assim a gente vai caminhando. Nesse momento, então, convido você a adorar o Senhor, cantando em espírito e em verdade. A gente não adora na carne, a gente não adora na mentira. E depois do louvor, eu venho mais uma vez para a gente encerrar o culto do dia de hoje. Ok?
Temos terminado o culto de uma forma muito especial. E esse ano estaremos sempre proclamando, estaremos sempre declarando, estaremos sempre profetizando um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Números, capítulo 6. Gesimar vai colocar aí agora para você e juntos nós vamos declamar a bênção araônica que diz o quê? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço, fique na paz e até lá.